Olá, estamos de volta com o nosso quadro Cuidando do Seu Bolso. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre a questão dessas propagandas, dessas publicidades que algumas concessionárias fazem com relação à venda de veículos com taxa zero. Será que é zero mesmo? Bom, os órgãos de defesa do consumidor têm feito uma pesquisa nos sites das montadoras e tem verificado que alguns desses anúncios, na verdade, são verdadeiras propagandas enganosas. Isso porque as concessionárias, as montadoras, não informam corretamente as taxas que compõem o custo efetivo total do financiamento do veículo. Então, quando você for comprar um veículo e disserem para você que o juro é zero, peça ao vendedor que lhe dê o custo efetivo total do veículo. Esse custo efetivo total é uma determinação do Banco Central. O Banco Central baixou uma norma que regula essas vendas a prazo. Algumas montadoras colocam em letrinhas muito miúdas no rodapé das mensagens, ou na televisão, ou nas revistas, ou até mesmo na internet, qual é o custo efetivo total. E nem sempre a taxa é zero. Isso porque nos financiamentos de veículos, as condições são muito complicadas para você comprar um veículo com taxa próxima de zero. Normalmente não é informado ao consumidor que você vai ter que pagar uma taxa de abertura de cadastro ou de abertura de crédito e que há a incidência do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, naquela venda. Em alguns casos, essa taxa de abertura de crédito, a chamada TAC, chega a perto de R$1.000. E se você colocar isso no financiamento do veículo, no custo efetivo das prestações, você vai ver que aquela taxa de 0% não é bem isso o que as concessionárias estão colocando. E mesmo aquelas que são financiadas realmente, aqueles veículos que são financiados, a taxa que às vezes é anunciada de 6, alguma coisa ou 4 alguma coisa, no final ela vai ficar mais cara, porque a concessionária, a montadora, não te diz que agregada a essa taxa virá a taxa de abertura de crédito e também o IOF. Em alguns casos, a taxa pode até dobrar de valor, quase dobrar de valor. Então é importante que você pergunte ao vendedor, exija do vendedor que ele lhe demonstre qual é a taxa efetiva total, o custo efetivo total do financiamento. E aí sim você vai saber quanto você vai pagar mensalmente, para evitar que você caia nessa armadilha da propaganda enganosa. Outra coisa interessante que está ocorrendo é que às vezes essa questão do juro zero não se aplica a toda a linha de automóveis, apenas a alguns veículos. Em alguns casos, só se aplica se você for optar por um tipo específico de financiamento. Em algumas montadoras, você só tem esse juro zero se você optar pelo leasing. E o leasing é uma operação complicada, porque você vai ficar preso, não vai ser dono do veículo até o final dele. Então é uma operação diferente do crédito direto ao consumidor. E preste atenção também em algumas outras questões. Às vezes, para você alcançar o juro zero, por exemplo, há a venda casada. Qual seria essa venda casada? Por exemplo, que você faça o licenciamento com a concessionária. E esses licenciamentos normalmente são muito mais caros do que o licenciamento feito com o particular ou se você for diretamente ao Detran. Essa venda casada, inclusive, é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Portanto, exija seus direitos, peça que calculem realmente o custo efetivo do financiamento para que você possa, se for o caso, quando fechar o negócio consciente do valor do juro. O juro é próximo de zero, mas as concessionárias não querem colocar a verdade nisso, porque isso poderia atrapalhar a sua campanha de marketing. Fique atento aos seus direitos, exija os seus direitos e se tiver alguma dúvida, se for, inclusive, quando a taxa for estabelecida em alguma publicidade, junte o material de propaganda, encartes de jornais, folhetos, que possam comprovar que a empresa estava anunciando aquela taxa e exige da empresa que ela cumpra aquela taxa, porque ela anunciou, ela vai ter que cumprir conforme determina o Código do Consumidor. Por hoje é só.